vocês. Gostaria de falar com vocês hoje sobre aquilo que considero ser a maior falha do movimento espírita. Mas antes eu gostaria de relembrar um pouco de história. No século XVI, Martinho Lutero, um monge agostiniano, nascido na Alemanha, apesar de ser membro da igreja, ele discordava de vários pontos da conduta da igreja. Dentre eles, um dos mais importantes estava a venda de indulgências, em que as pessoas ricas podiam comprar o perdão das suas faltas, o perdão dos seus pecados, e assim se ver livre deles. Martinho não concordava com essa atitude, assim como ele não concordava que a Bíblia fosse escrita em latim, língua que as pessoas não conheciam, portanto elas não tinham acesso às Sagradas Escrituras. Apenas os membros da igreja que sabiam latim tinham acesso à leitura da Bíblia, que mesmo eles sendo da igreja, eles já não liam, pois eles preferiam a leitura e o estudo dos filósofos ou então dos intérpretes das Escrituras Sagradas, distanciando-se assim cada vez mais da fonte sagrada do ensinamento espiritual cristão. Nos dias atuais, nós vemos algo semelhante acontecendo no movimento espírita. Prefere-se muito mais o estudo através de apostilas do que através das obras diretamente na fonte do ensinamento espírita, que são as obras kardecianas. Ou então prefere-se o estudo através de outras obras espíritas, que podem ser muito boas, mas que não são a base do conhecimento espírita. Indispensável para se ter um conhecimento sólido a respeito da doutrina espírita e para que possamos, a partir daí, desenvolver uma prática mais sólida dos princípios espírita cristãos. Pois bem, por que isso acontece? No meu entendimento, acontece porque o método de ensino não é o mais adequado. Como é que acontece hoje o ensino espírita? Como os conhecimentos espíritas hoje são transmitidos para os neófitos? Através de palestras, em que uma pessoa que supostamente conhece o assunto transmite para aquelas que não o conhecem. Dessa forma, são inquestionáveis. E nesse método de ensino-aprendizagem não há a possibilidade de interação entre aqueles que ouvem e aquele que transmite a palavra, fazendo com que as pessoas muitas vezes saiam com dúvidas ou com ideias distorcidas a respeito da doutrina espírita. Outro método muito difundido para a transmissão do conhecimento espírita são os grupos de estudo, onde de forma semelhante às palestras, há um monitor, instrutor ou coordenador que transmite este conhecimento aos demais. Da mesma forma, é alguém que conhece o assunto transmitindo para aqueles que supostamente não o conhecem. Este método é falho, no meu entendimento, porque ele não desenvolve às pessoas a capacidade e o gosto pelo raciocínio, pela reflexão, fazendo com que eles aceitem de forma cega tudo aquilo que lhes é transmitido, além de que eles não são motivados ao gosto pela leitura e pelo estudo sério da doutrina espírita. Nós entendemos que um bom método de ensino espírita é aquele em que os participantes do estudo, aqueles que desejam aprender sobre o espiritismo, possam ser incentivados à leitura, seja desenvolvido neles o gosto pelo estudo sério da doutrina espírita, raciocinada, refletida, para que eles aprendam a não aceitar cegamente tudo aquilo que eles ouvem, que eles veem dos monitores, dos instrutores, dos palestrantes, ou dos espíritos, ou dos livros que eles leem, mas que tudo possa ser refletido, analisado e absorvido aquilo que, conforme os princípios básicos da doutrina espírita expostos tão bem cientificamente por Allan Kardec. Quais são as consequências disso? Nós temos espíritas que não raciocinam, que aceitam tudo que leem como verdade, aceitam tudo que ouvem como verdade, tudo que vem dos espíritos aceitam como verdade.
gerando assim então uma fé cega que, levada ao extremo, pode se tornar fanatismo, pois as pessoas não refletem, não analisam aquilo que estão estudando e aceitam tudo como verdadeiro. Daí nós vemos tantas distorções no conhecimento espírita atualmente, como, por exemplo, a rejeição tão contundente de tudo aquilo que se relaciona ao magnetismo, ou à evocação dos espíritos, ou tantos conhecimentos deturpados a respeito de mediunidade, a respeito de obsessão, ou de quaisquer outros temas da doutrina espírita. E assim a nossa fé, a fé do espírita, não se torna uma fé raciocinada, mas uma fé baseada no ouvir dizer. É assim porque fulano disse que é assim porque está no livro tal, é assim porque o espírito tal falou que é assim. E onde está a fé raciocinada? Aquela que procura separar o joio do trigo e aceitar como verdade apenas aquilo que passa pela lógica, pelo cunho da lógica e da razão. Vou citar 2 exemplos de método de ensino que nós temos utilizado, que implantamos no Instituto Espírita Paulo de Tarso. O primeiro é o grupo de discussão. Nesse grupo nós estudamos um livro a cada ano. Geralmente nos primeiros meses do ano nos reunimos, aqueles que têm interesse em estudar aquela obra. Como é que funciona o grupo de discussão? Há um coordenador, mas esse coordenador não é aquele que sabe mais que os demais necessariamente, que vai transmitir o assunto pronto para as pessoas escutarem. No grupo de discussão, o assunto ele é estudado antecipadamente por todos os participantes, que anotam seus questionamentos, suas dúvidas, seus comentários, e no dia do encontro da aula, onde todos se reúnem para discutir os pontos principais daquele assunto que foi estudado anteriormente. Discute-se, cada um da sua opinião, cada um reflete. O grupo é levado a refletir. O objetivo do grupo é não ter um professor ensinando o assunto, é não ter um coordenador passando o assunto pronto para as pessoas ou respondendo a todas as suas dúvidas. Mas as dúvidas são respondidas por todo o grupo, por todos os participantes, que juntos constroem o conhecimento a partir das discussões, a partir dos conhecimentos que eles já tinham anteriormente e a partir daquilo que foi lido e discutido naquela obra. Dessa maneira, então, todos são incentivados a analisar, a pensar e refletir antes de aceitar qualquer coisa como verdadeira. Eles aprendem a separar o joio do trigo e têm a sua autoestima mais elevada, porque assim eles conseguem perceber que eles têm condições de participar, de expor a sua opinião, de expor os seus raciocínios. E dessa maneira todos aprendem, porque o conhecimento ele é construído a partir das experiências, dos estudos de todos os participantes. Talvez não seja muito interessante para a vaidade de alguns que preferem exibir o próprio conhecimento do que dar aos outros a chance, a oportunidade de expressar-se, de falar de suas experiências, daquilo que compreenderam dos textos lidos, daquilo que conseguiram refletir a respeito. Alguns podem dizer, mas essas discussões não geram polêmicas? O que é polêmica? Polêmica é uma discussão acalorada de um assunto controverso. Eu não entendo como sendo uma polêmica quando diversas pessoas expõem cada uma a sua opinião, cada um o resultado da sua própria reflexão, mesmo que discordantes entre si. Não entendo isso como polêmica. As diversas opiniões elas podem ser transmitidas de forma sincera, mas de forma serena e tranquila, cada um respeitando a opinião do outro, cada um ouvindo atentamente a reflexão do outro e cada um aceitando serenamente a maneira de pensar do outro. E assim nós aprendemos e desenvolvemos a tolerância, a compreensão, a humildade e construímos juntos um conhecimento que será de muito valia para todos os demais. E, acima de tudo, está sendo construída a capacidade de reflexão. Porque, por exemplo, para muita gente, aquilo que vem do mundo espiritual é inquestionável.
Só que Allan Kardec disse que tudo deve ser refletido, tudo tem que passar pelo cunho da lógica e da razão, que a fé tem que ser raciocinada e não cega, e que é melhor nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitarmos uma mentira. Então, tudo aquilo que vem do mundo espiritual ou que vem das pessoas dos encarnados pode e deve ser refletido e analisado antes de ser tomado como verdade. E nós precisamos desenvolver em nós, como espíritas que somos, e incentivar esse desenvolvimento nas demais pessoas, de modo que nós possamos assim formar uma fé raciocinada, porque somente esta é uma fé sólida, que é embasada na razão e no conhecimento das coisas, como bem especificou Allan Kardec. O outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é o estudo do passe do magnetismo que nós realizamos anualmente, aberto para todas as casas espíritas que queiram participar. Nesse grupo nós estudamos a teoria do magnetismo e do passe, a prática, as técnicas, treinamos a aplicação das técnicas uma a uma, de modo que todos possam conseguir realizar as técnicas da maneira mais eficaz e mais correta possível. E, por último, nós temos ainda o estágio supervisionado. Ao todo, são 25 aulas, 25 encontros semanais para estudarmos em torno do passe do magnetismo. Quanto às técnicas, elas não são apenas apresentadas aos participantes, são apresentadas, são explicadas como se refaz como é a sua realização, qual a sua aplicabilidade, e depois são treinadas por todos os participantes que vão sendo corrigidos por mim e pela equipe, de modo que todos possam desenvolver o conhecimento prático dessas técnicas. Por último, nós temos o estágio supervisionado, que é composto de 5 encontros, sendo que no primeiro encontro os participantes vão apresentar um estudo de caso que se refere a uma determinada doença que foi entregue a eles nos primeiros dias do curso, nas primeiras aulas. Esse estudo de caso eles devem apresentar o histórico daquela doença, como ela surge, que órgãos ela afeta, quais os sintomas que desenvolve, as formas de tratamento que existem, e vão propor um tratamento através do passe magnético para aquele tipo de doença. Então, no primeiro dia do estágio, os grupos vão apresentar o resultado desses estudos de caso, que nós vamos então procurar incrementar com outros conhecimentos, de forma a que eles possam extrair o máximo possível daquele aprendizado. E por fim, eles vão ter 4 aulas em que eles vão aplicar o passe em um determinado paciente que eles mesmos vão providenciar, como uma doença seja leve, que eles vão aplicar o passe durante 4 semanas e fazendo o acompanhamento da evolução desse tratamento que eles mesmos estão realizando. O estágio é supervisionado por mim e por toda a equipe. Nós vamos acompanhando o desenrolar do passe em todas as suas fases, de modo que eles possam se desenvolver da melhor maneira possível nesse conhecimento teórico prático. O objetivo do estágio é que eles aprendam a programar um tratamento para uma determinada doença e poder extrair o melhor conhecimento possível que ele utilizará depois, seja no próprio Paulo de Tarso ou na instituição em que ele participe. Bom, meus amigos, é isso. Esperamos ter contribuído de alguma forma, que as casas espíritas no futuro possam repensar seus meios de transmissão do conhecimento espírita para as pessoas, de modo que nós possamos assim contribuir para que haja espíritas pensadores, espíritas que refletem e que não aceitam tudo como verdadeiro de forma cega e sem nenhuma análise. Para que nós possamos dizer que o movimento espírita não é mais superficial. Ele é superficial hoje, como muitos dizem, porque nós nos contentamos com a superficialidade do conhecimento. Nós não gostamos de aprofundar as questões, de aprofundar o estudo.
achando que isso traz mais prejuízos do que benefícios para a comunidade espírita ou para o grupo. E dessa maneira é que, com conhecimento superficial, nós também praticamos superficialmente as lições espírita cristãs. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um.